Olá, tudo bem com vocês? O Pensando no Mundo do Trabalho desta semana trouxe uma fobia para que nós possamos entender como funciona. Se você já conhece ou se você ainda não conhece, nunca ouviu falar desse tipo de fobia, hoje nós vamos trabalhar um pouco esse tema aqui. A fobia, então, é ergofobia, ok? E eu te convido para conhecer esse material aqui que o Pensando preparou para todos vocês. Vamos lá, então? Ergofobia. Existem centenas de fobias, umas mais conhecidas e outras nem tanto, né? Entre elas, nós podemos encontrar a chamada ergofobia. Não sei se você já conhecia esse tipo de fobia. Ergofobia é uma fobia específica, caracterizada por um temor irracional e excessivo relacionado ao trabalho. Olha só que coisa interessante ou, né, complicada ao mesmo tempo. As pessoas que sofrem de ergofobia, elas experimentam com frequência sintomas de ansiedade muito grande mesmo, quando elas estão se preparando para ir trabalhar. É uma coisa bem complicada. O sofrimento que isso provoca é tão grande que esse temor as impede, né, de ir ao seu lugar de trabalho. Né? Elas ficam com um sentimento bem angustiante mesmo. Né? Impede que ela vá ao seu lugar de trabalho ou força a sua volta para casa durante o expediente de trabalho. Logo, quando nós falamos de fobias, geralmente elas são definidas como um temor, né, um temor irracional, como eu já falei, com respeito a uma pessoa ou objeto ou sensação, né, que envolve um pouco ou nenhum perigo. A palavra deriva, né, do termo grego phobos, que significa pânico. Quando nós nos debruçamos na mitologia grega, nós vemos que Phobos também ele era filho de Ares, né, que é o deus da guerra, e de Afrodite, a deusa do amor. Olha que mistura, né? E ele personificava o medo. Também reza a lenda que Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ele rezava para Phobos antes de cada batalha para se afastar do medo. Olha que interessante. Então, quando a gente fala de ergofobia, logicamente estamos nos referindo a essa fobia bem específica, né, que se caracteriza pelo medo, ansiedade relacionada a objetos ou situações claramente delimitadas, né, que podem denominar estímulos fóbicos. Olha o phobos aí de novo. Nesse caso, seriam todos aqueles estímulos relacionados com a situação de ir ao trabalho ou de estar no lugar do trabalho. A ergofobia, do mesmo jeito que o resto de outras fobias específicas, ela possui algumas características, como estas: o medo ou a ansiedade intensa por um objeto ou uma situação específica. No caso de outras fobias, por exemplo, voar, medo de lugares altos, animais, tomar uma injeção. Esse é um medo muito comum, né, com adultos, crianças e por aí vai. Ver sangue e etc. O objeto ou situação fóbica quase sempre provoca medo ou ansiedade imediata. Isso é interessante, é importante saber. A situação fóbica ela é evitada ou resiste-se ativamente a ela com medo ou ansiedade intensa. Olha só, né? O medo ou ansiedade é desproporcional se analisarmos o perigo real que representa o objeto ou a situação específica e o contexto sociocultural. O medo, a ansiedade ou a evitação é persistente e dura tipicamente 6 meses ou mais. Depende de cada caso e como ele é tratado. Tem gente que nem trata, convive apenas com a tal fobia. Ansiedade, medo ou evitação causam um mal-estar clinicamente significativo ou deteriorização, né? ou melhor, deterioração, essa é a palavra certa, na dimensão social, profissional
ou, né, em outras áreas importantes para o funcionamento do indivíduo. É comum que as pessoas que tenham várias fobias específicas, é muito comum que as pessoas não tenham apenas uma fobia. Tem pessoas que desenvolvem várias fobias durante no correr aí no curso da vida. Aproximadamente 75% das pessoas, isso é uma estatística alta, né, bem complicada, que essas pessoas, que essa percentagem toda, né, possui algum tipo de fobia específica, né? Eles temem mais de uma situação ou objeto. Olha que coisa interessante. Porém, quando a gente fala das características bem específicas da ergofobia, como é que funciona isso, né? Pode-se experimentar a sensação de ansiedade no trabalho em diferentes graus. Isso é uma coisa natural, né? Isso não é patológico e chega a ser inclusive normal dependendo do tipo de trabalho. Tem trabalhos que são muito estressantes, esgotantes, né? Aqueles que têm uma cobrança excessiva. Então, ansiedade é comum, né, no trabalho, daquilo que nós desempenhamos, depende daquilo que nós desempenhamos. Logo, essas sensações têm certa relação com as características do nosso emprego. Porém, a pessoa que padece, né, da ergofobia, ela apresenta um temor excessivo, né, e também irracional do seu lugar de trabalho. Isso é bem diferente, é bem mais complicado. Este temor, ele é muito maior do que aquele que qualquer outro funcionário, né, ele tem. É muito maior, é muito diferente. Além disso, essas pessoas que padecem da ergofobia, elas reconhecem que o seu temor não é racional. Ele é totalmente desproporcional, é muito desmedido, é uma coisa muito complicada. Não sei se você já conheceu ou conhece pessoas que sofreram ou nem sabem que sofrem desse tipo de fobia, né? Quem tem a ergofobia é consciente, né, de que a sua ansiedade diante do trabalho é irracional. Ele não precisa que ninguém o convença disso. Ele, no fundo, ele tem essa ciência e essa certeza. No entanto, ele não pode evitar sentir um medo paralisante na maioria das situações. É uma coisa que ele não consegue controlar. E essas pessoas, elas são incapazes de controlar a sua ansiedade. Ela surge de forma automática. Quando o estímulo ameaçador ele aparece e a pessoa vira refém do pânico, sem poder fazer praticamente nada para remediar essa situação. E o estresse no trabalho, né? Para poder diagnosticar a ergofobia, a pessoa tem que sentir medo. Medo no trabalho de forma persistente. Isso é um fator bem importante, bem característico. Isto significa que ela sempre vai se sentir, né, mal, ela vai sentir o temor ou o medo, independentemente de que ocorram mudanças nas características do seu emprego. Outra das características da ergofobia é a evitação. Isso mesmo. A pessoa que sofre, né, dessa fobia no trabalho, ela se esforça para evitar a todo custo, né, qualquer estímulo que esteja relacionado com isso. E o que pode, em algumas situações, provocar a perda do emprego. Isso nos casos mais graves, mas pode acontecer sim. E as causas da ergofobia? Do mesmo jeito ou do mesmo modo que acontece com as outras fobias específicas, a ergofobia ela se desenvolve devido a alguns mecanismos comuns ao resto das outras fobias, né? Pode ocorrer que a pessoa que padece de ergofobia tenha sofrido algum acontecimento negativo no trabalho. É alguma coisa complicada. Porém, as fobias elas também podem ser apreendidas, né? Podem ser apreendidas por outros mecanismos. As fobias elas podem ser adquiridas de forma direta, ou seja, mediante alguma experiência negativa vivida pela pessoa que sofre desta fobia, ou indireta, né? Como que é isso? Uma pessoa, né? A pessoa ou alguém conta para ela algum acontecimento traumatizante.
E daí passa a ter essa sensação. A pessoa pode absorver essa informação de uma forma bem complicada, bem negativa. O mais comum é que a ergofobia ela tenha sido causada, né, por uma experiência direta de condicionamento. Uma experiência de condicionamento é uma associação entre dois estímulos. Quando se apresenta o estímulo 1 e aparece o estímulo 2. Como que é isso? No caso tratado, uma pessoa pode ter sofrido uma má experiência no seu lugar de trabalho, por falta de sorte. Então, né, essa pessoa associa, né, ela associa o lugar de trabalho a essa experiência negativa. Olha só que complicado. Espero que tenha dado para entender, né? Como resultado dessa associação, os estímulos relacionados com o lugar de trabalho ganham propriedades negativas a partir da experiência sofrida. Então, cada vez que a pessoa está diante de um estímulo relacionado com o trabalho, ela reage diante desses estímulos com sintomas de ansiedade, inquietude, medo, pensamentos catastróficos, suor, etc. Como a pessoa ela quer evitar ou escapar dessas respostas de ansiedade, evitará qualquer estímulo relacionado com o seu lugar de trabalho. Né? Cada vez que ela evitar ou escapar, ela se sentirá melhor. Esse é o sentimento. Então, ela aprenderá que evitar ou escapar desses estímulos lhe proporciona tranquilidade e bem-estar. Isso que é o complicado. E a ergofobia? Logo vem aquele questionamento. Ela pode ser curada, ser tratada? Como é que funciona isso? O tratamento da ergofobia, assim como as demais fobias, as fobias específicas, né? Ela é bem definida, é bem específica, né? O tratamento escolhido para qualquer tipo de fobia é a exposição, né, com a prevenção de resposta. O fato, né, de expor a pessoa ao estímulo que ela teme fará com que a ansiedade ela diminua, né, e a pessoa ela possa romper a associação explicada anteriormente. Ela rompe com esses estímulos negativos. Isso é importante. E claro, se você passa por alguma coisa desse tipo de situação, né, se a pessoa se reconhece nesse comportamento e não sabia o que era, ou mesmo já sabe e queria apenas uma dica, o ideal é procurar um psicólogo especialista, né, especialista na área, e tem vários profissionais aqui que vão poder ajudar sim as pessoas. Né? Ele trará algumas pautas para voltar à normalidade. Ele vai dar o andamento com o tratamento. E assim ele poderá, né, uma vez que a pessoa se trate, ela vai fazer um enfrentamento e vai trabalhar essa fobia, ela vai poder voltar ao seu lugar de trabalho, como ela tinha feito antes, da maneira mais comum, e poder retomar a sua vida, né, profissional, que também é muito importante. Então, este foi o Pensando no Mundo do Trabalho da semana. Eu espero que tenha agradado a todos vocês aí esse material que nós preparamos aqui com muito carinho. E se você ficou com algum tipo de dúvida, algum questionamento, deixe aí nos comentários para a gente conversar um pouquinho sobre mais esse tema tratado aqui no canal. Eu agradeço a atenção de todos, deixo um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.